Pois é, Paulo, você sabe que pouca gente sabe, mas eu sou carioca. Eu vim muito cedo para São Paulo, muito nova. Olá pessoal, tudo bem? Jean Salles do canal Brasil Sem Filtro. Já começamos o ano desse jeito. Amanda Klein chegou levando a sua primeira lapada de 2023. Mota arrasou com ela, acabou com a beleza que ela já não tinha. Veja aí o vídeo até o final e deixe aqui nos comentários o que você acha de Amanda Klein. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Roda a vinheta e vamos ver o vídeo. Brasil! Inclusive sendo super visto aí mundialmente falando, até muitas vezes ali estendo pau a pau com o Rio de Janeiro. E a gente chama os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto também. Começo com Amanda Klein. Amanda Klein, cofres públicos sendo abastecidos pelo Carnaval aqui de São Paulo. Boa notícia aqui para o paulistano, não é mesmo? Pois é, Paulo, você sabe que pouca gente sabe, mas eu sou carioca. Eu vim muito cedo para São Paulo, muito nova. Eu tinha 9 anos quando eu mudei para São Paulo. E eu passei toda a minha adolescência e parte da juventude sempre vendo o carnaval em São Paulo como algo menor. Mas não é que nos últimos anos, São Paulo, com todos esses bloquinhos e essa folia que tomou conta das ruas, se tornou um polo de atração também do carnaval. E hoje milhares, milhões de turistas vêm passar o carnaval em São Paulo. A cidade fica cheia. Eu fiquei em São Paulo no carnaval porque eu estava de plantão em todas as emissoras que eu trabalho. Não saí de São Paulo. E a cidade estava absolutamente lotada. Você nem via a diferença do carnaval e de um fim de semana normal em São Paulo. Então, é interessante que tenha se tornado esse polo de atração de turismo, que obviamente gera receita para a cidade, gera dividendos, gera empregos e também muita folia e diversão, porque ninguém é de ferro e precisa se divertir. E só para a gente fechar aquele assunto anterior de política externa, o Dávila falou dessa diferença de política de governo e política de Estado. Eu acho que quem partidarizou a política externa foi o governo Bolsonaro, quando ele colocou Ernesto Araújo, que era um discípulo, um adepto de Olavo de Carvalho, e via tudo sobre essa ótica meio globalista, conspiratória, e colocou em pé uma política de isolamento do Brasil. A reinserção, parte dessa reinserção do Brasil do mundo é uma volta à tradição do Itamaraty, que o Brasil sempre teve, uma posição de neutralidade, de mediar conflitos, de ser um líder na sua esfera de influência, na sua área de influência, que é a América do Sul, que é a América Latina, né? Ser um líder mundial também na questão ambiental, da preservação da floresta amazônica. É esse espaço que o Brasil perdeu no mundo que o atual governo tenta reconquistar. Isso não é política de governo, é política de Estado, que foi construído a duras penas ao longo de muitas décadas e ao longo de diferentes governos. A gente perdeu essa postura de neutralidade. O governo Bolsonaro se alinhou apenas a governos conservadores, a governos com pendor autoritário. As suas últimas viagens, por exemplo, foram para a Rússia, para os países árabes, para a Hungria. Ele tinha um fanatismo, quase uma amizade estreita, vínculos estreitos apenas com Donald Trump. Demorou muito a reconhecer a vitória de Biden. Então, a gente teve uma inflexão completa, uma guinada da política externa no Brasil e agora a gente coloca o país nos trilhos novamente e tenta resgatar, tenta voltar a essa normalidade. Presumo que o Dávila queira fazer um complemento, mas na sequência, Dávila, queria também que nos trouxesse sua avaliação em relação à importância do Carnaval e da retomada dos eventos. Por favor. Bom, primeira coisa, Amanda, a política externa brasileira foi partidarizada desde o governo Lula em 2002. Desde lá nós perdemos essa capacidade de ter uma política de Estado. Né? Toda a utilização de dinheiro do contribuinte brasileiro da OCDE para financiar obra em Cuba, Venezuela, é um desastre. Isso não tem nada de política externa, isso é política partidária sendo feito como política externa. Não tem nada a ver de política externa. A política externa é política de Estado. E o Brasil, para voltar a ter essa relevância na política externa, precisa entrar nos assuntos que lhe competem, como a questão do meio ambiente, mas com propriedade. Não pode improvisar. O Lula só improvisa. Ele chega numa reunião com o presidente dos Estados Unidos e fala: não sei se esse fórum a gente deve escutar a questão ambiental na ONU, criar uma coisa especial. Isso não existe, isso não é política externa. A política externa precisa ter um plano, precisa ter uma coisa consistente. Porque senão é isso, é jogar para a plateia interna. Infelizmente, o Brasil vem perdendo a relevância na política externa desde 2002, desde o primeiro mandato do governo Lula. Um desastre. O Brasil não é mais levado a sério em nenhum lugar do mundo. E eu entendo que essas pautas fundamentais como o meio ambiente é sim uma questão para o Brasil poder ter um protagonismo externo, mas precisa ter plano. Qual é o plano?
que nós temos? Com a Marina Silva como grande autoridade climática reconhecida. O governo está colocando em prática. Você tem Fundo Amazônia, você tem aproximação com o John Kerry, você tem um resgate da política, combate ao desmatamento, retomar as terras indígenas Yanomami que foram invadidas por garimpeiros. Esse é o começo, é colocando em pé um plano ambiental de resgate ambiental, de preservação da Amazônia, de financiamento da Amazônia, de formar um grupo de países que estejam interessados em financiar e investir nessa área, que fica principalmente em território brasileiro. Para mim, isso parece um plano. Não é um plano mesmo. Vou dar 2 exemplos. O governo acabou, está em discussão, aumentar o número de terra para exploração de ouro. Pelo amor de Deus, tem que tirar essas pessoas de lá, não aumentar. Isso é o que eles estão fazendo. Outra coisa, o maior plano ambiental hoje que a gente tem, econômico-ambiental no Brasil, aliás, socioeconômico-ambiental, é a questão do saneamento básico. Está aí o governo já criando problema na regulamentação do marco do saneamento, afugentando investimento. Nós já tivemos mais de 50 bilhões de reais contratados em investimento privado em saneamento básico, como foi na SEDAI do Rio de Janeiro, como foi na questão em Maceió. E agora o que o governo está fazendo? Não, revendo a questão. Ontem mesmo nós tivemos mais uma liminar péssima, dizendo que as empresas estatais de saneamento não vão ter que participar de licitação. Isso é um absurdo. E esse é o maior programa ambiental que a gente tem. Se a gente tivesse seriedade de mostrar um único programa ambiental de uma forma concreta, que foi aprovado o marco do saneamento básico, que é a universalização do saneamento para todos os brasileiros. Hoje, metade dos brasileiros, 100 milhões de brasileiros, não têm acesso a saneamento básico. Esse é o programa ambiental. O que o governo está fazendo para se mobilizar em relação a isso? Por isso, eu acho que isso que é pauta concreta. Não é sentar com um, conversar. Não, qual é a pauta para a geração de emprego? O Brasil tem... Hoje nós podemos, por exemplo, replantar áreas em terra degradada, mais de 3 milhões de hectares de terra degradada. Qual é o plano? Isso gera emprego na ponta. Nós não temos planos concretos. Nós precisamos de plano concreto. É isso que eu estou dizendo. Apenas plano concreto. Mostre para a população, mostre qual é o cronograma e aí sim nós vamos melhorar. Dávila, acho que a gente já fez um avanço imenso em relação ao governo passado que desmatava a Amazônia. Esse é o principal problema ambiental, não é saneamento. Saneamento básico é um problema ambiental, um problema principalmente de saúde pública, e concordo com você que o marco de saneamento tem que ser mantido, né, porque isso dá segurança jurídica, isso melhora, isso vai universalizar, espero que sim, né, o saneamento básico é a melhor chance que nós temos. Agora, combater o desmatamento na Amazônia, a invasão das terras indígenas, que são as comunidades que mais preservam a Amazônia, isso está sendo feito pelo atual governo. A gente teve uma Amazônia que foi dizimada, um desmatamento que aumentou em grau exponencial no governo passado, uma política antiambiental. O que a gente está fazendo é resgatar a agenda que o Brasil sempre teve de preservar o ambiente. Isso será feito paulatinamente, mas há um plano. E nada mais concreto do que colocar a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que é reconhecida internacionalmente como uma das principais porta-vozes desse tema, uma das principais defensoras e conhecedoras de meio ambiente. Isso foi, inclusive, reconhecido ontem pelo John Kerry, que também é um grande conhecedor desse tema, um profundo conhecedor, e que é um enviado especial do governo dos Estados Unidos, a principal autoridade climática do país. Então, é claro que o Brasil tem feito avanço. Só de você conseguir colocar de pé de novo o Fundo Amazônia, reinstalar isso, que foi uma loucura, né? Abrir mão desse dinheiro, desses 3 bilhões, e querer envolver mais países nesse tema, eu vejo que há avanços concretos, sim. Dávila, 30 segundos só para encerrar esse assunto, por favor, 30 segundos. Certo, só um ponto. A questão do garimpo ilegal começou no governo Dilma, com uma medida absurda aprovada por um deputado do PT de Minas Gerais, autorizando, na verdade é o seguinte, você tem uma exploração ilegal, só para você dizer que aquilo vem oriundo de fonte legal, poderia exportar. O crime começou ali, foi legalizado no governo Dilma, um verdadeiro absurdo. Nós precisamos entender, em retrospectiva, onde é que as coisas começaram, porque senão a gente vai ficar num debate aqui se foi governo A ou B, não interessa, a gente precisa resolver o problema. E esse problema começou no governo Dilma, infelizmente. Bom, voltando aqui agora à questão do carnaval, que agora você pediu para eu comentar, Pedro, 2 pontos importantes. Veja só, o São Paulo é hoje a cidade que mais ganha com turismo no Brasil, o que é um verdadeiro absurdo, né? São Paulo tem vários atributos, mas turismo realmente não é o nosso ponto forte. E veja só que outra oportunidade que o Brasil vem perdendo. O turismo representa menos de 3% do PIB brasileiro. Sabe quantos turistas internacionais o Brasil recebe por ano? Em média, 6 milhões de turistas. 6 milhões, só para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia, é o número que a Torre Eiffel recebe de visitantes por ano. Ou seja, o Brasil inteiro
recebe o mesmo número de visitantes do que a Torre Eiffel em Paris. É uma vergonha. A gente tem um potencial do turismo para geração de emprego, desenvolvimento regional extraordinário e não é devidamente aproveitado. Turismo deveria ser uma das pontas de lança de geração de renda, emprego e atração de investimento. O potencial do turismo no Brasil, inclusive na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, em outras regiões, é extraordinário. Então, não podemos viver apenas do carnaval. O carnaval é espetacular, que São Paulo já descobriu uma outra fonte de ganhar dinheiro com o turismo do carnaval. Mas nós precisamos tratar o turismo como uma política de Estado. Roberto Mota, sua avaliação também sobre o carnaval aqui em São Paulo, um carnaval mundialmente visto aí por vários países, muita gente de fora tem visto para cá e tem enchido os cofres públicos aqui da capital paulista também, não é? E parece que nesse ano o carnaval está se espalhando, está saindo da área restrita do carnaval e entrando na política. Eu só queria comentar aqui que eu acho que a Amanda é a segunda pessoa mais obcecada com o Bolsonaro que eu conheço. A primeira, vocês sabem quem é, né? Porque eu achei que a gente fosse falar do carnaval. Mas existem grandes similaridades, realmente, entre, por exemplo, a política externa da esquerda e o carnaval. É como o Dávila falou aí, é tudo narrativa. É Venezuela, Cuba, Argentina, México, África do Sul. Vamos chamar a Ucrânia e a Rússia para sentar, tomar uma cervejinha, bater um papo e resolve essa guerra aí, né? A Marina Silva indo lá em Davos, dizendo que o Brasil tem 120 milhões de famintos, gente. Ora, quem tem mais? Quem tem de mais nisso, né? Os empréstimos feitos ao exterior que receberam como garantia charutos. Olha, que enredo bonito para uma escola de samba, né? Fazer uma visita para os Estados Unidos, 5 minutinhos, tirar uma foto com Biden usando óculos escuros. Todo mundo achou estranho aquilo ali. Olha, gente, até o carnaval, na época do Bolsonaro, era do mal. Mas agora o carnaval é do bem. Tem Fundo Amazônia de novo, né? Tem Marina Silva. Marina Silva aparece de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, ninguém sabe muito bem. Tem até bloqueio do espaço aéreo Yanomami. Tem a chamada dos Correios para desenvolver aplicativo que vai substituir o Uber. Quer carnaval melhor do que esse? Só estão faltando os carros alegóricos.